E vem conferir a crítica do filme Assassino por Acaso. E chegou nos cinemas um filme chamado Assassino por Acaso. Filme esse protagonizado pelo Glenn Powell, ator esse que está ganhando cada vez mais espaço em Hollywood. E começou como um secundário, com participações bem pequenas em filmes, depois virou um coadjuvante com bastante força, e hoje ele cada vez mais está virando protagonista, e só nesse ano esse já é o segundo, e já tem mais alguns filmes que ele vai protagonizar. Como Todos Menos Você, que fez bastante sucesso no começo do ano, ele era o protagonista. Esse Assassino por Acaso, ele é o protagonista, e daqui mais ou menos um mês, a partir desse vídeo, vai ter uma continuação de um filme clássico chamado Twisted, que ele também vai ser o protagonista. Então é um ator que está ganhando espaço. E nesse filme mostra o porquê ele está ganhando espaço, porque ele é um bom ator, porque ele é carismático e porque ele só tem o que crescer em Hollywood, o que acrescentar. Bom, para quem não sabe, Assassino por Acaso conta a história de um cara chamado Gary, que simplesmente trabalhava como professor, e após seu expediente como professor na escola, ele trabalhava para a polícia, na parte mais de investigação, na parte de trabalhar como infiltrado, fingindo que era um assassino para pegar os piores bandidos do mundo, pessoas que tinham intenção de matar alguém. A partir daí a história vai se desenrolando. Eu acho a premissa desse filme sensacional, e o que importava era como eles iam desenrolar essa premissa. E o primeiro ato do filme, a primeira parte, eles fazem isso muito bem em todos os sentidos. O filme acerta na atuação, na narrativa, na comédia e como apresenta esse universo pra gente. Porque a primeira parte do filme é o personagem do Glenn Powell, o Gary, ele realmente se mostrando do outro lado dele, mostrando como ele consegue fazer vários personagens para se tornar um assassino, para realmente enganar aquelas pessoas que querem matar alguém para elas serem presas e serem pegas no ato. A partir daí, você vê como o Glenn Powell é um excelente ator, porque ele faz diferentes papéis, porque cada um dos casos que ele vai fazer, ele faz um personagem diferente. E você vê, primeiro, como é legal ver como o ator consegue atuar muito bem, como ele consegue mudar sua personalidade, e eu gosto muito de como ele faz referências a vários outros filmes, principalmente uma referência ao filme Psicopata Americano, mas de modo geral, cada uma das suas caracterizações tem referência ou a um filme específico, ou aquelas comédias e filmes de policiais dos anos 70 e 80, que tinham muito essa característica de assassino de aluguel. E o filme, como eu falei, esse começo, ele é dinâmico, ele te prende, ele faz com que você se envolva no personagem dele, dê algumas boas risadas e tenha ótimas referências. Só que no meio de um desses casos, o personagem do Glenn Powell, o Gary, ele acaba conhecendo uma personagem vivida pela Adriana Arjona, que era diferente de qualquer uma daqueles casos que ele tinha pegado. Eu não vou continuar a partir daqui porque o filme vai cair em alguns spoilers, eu não quero dar spoiler. Mas a partir que a Adriana entra no filme, a personagem dela muda completamente o personagem do Gary. Porque o Gary, ele vai resolver um caso dela, só que como o Ron, e a partir daí eles acabam se conhecendo um pouco mais fora do caso. Bom, o filme, como eu falei, ele começa com uma premissa muito interessante, com uma ideia muito boa e que te prende facilmente para querer saber mais sobre aquilo. E eu queria que o filme fosse sobre aquilo, mas parece que o roteiro não queria, em momento nenhum, levar o filme para esse lado, de fazer ele ser um assassino com investigação, mostrando cada vez mais uma camada diferente, ele meio que se perdendo em vários personagens, que já seria uma ideia muito boa, ele ter várias personalidades de quem realmente ele é. O filme, na verdade, ele quer realmente ir para um outro lado. Parece que tudo isso é uma preparação para ele chegar no romance dele com a Adriana. E se você pensar, isso é muito legal, porque o personagem do Glenn Powell com a Adriana, o motivo da gente saber que ele é um excelente ator, dele fingir muito bem que é o Ron dentro do relacionamento deles, tudo aquilo funciona muito bem, porque na primeira parte do filme, o filme conseguiu te vender que ele é um excelente ator, que ele é um excelente, ele não é aquela pessoa que ele diz ser dentro do filme. Então isso funciona muito bem. O problema é, essa segunda parte do filme se foca num filme de romance, numa parte mais de romance, dele se conhecendo, dele se descobrindo, e aí é que entra o problema do filme pra mim. Porque esse não é o filme que eu queria ver. Não é ruim. E a química entre o Glenn Powell e a Adriana é muito boa. É uma química excelente e que ainda consegue carregar o filme. Que ainda me deixa interessado e feliz de ver o filme. Porque o carisma dos dois e a química dos dois funciona muito bem. Mas esse não era o filme que eu queria ver. O filme que eu queria ver foi o que foi vendido pra mim nos trailers e que foi vendido pra mim na primeira parte do filme. Desse cara tendo que ser um assassino, desse cara fingindo que ele é um assassino pra pegar grandes criminosos. E isso seria interessante. O relacionamento deles poderia ser um ponto a mais para isso continuar sendo desenvolvido, mas não virar o ponto principal do filme. E isso acabou me incomodando bastante, porque
Era legal a química entre os dois, era legal a brincadeira do personagem, mas mesmo assim eu queria realmente ter visto mais a parte do assassino. Tanto que nessa parte tem algumas ideias legais, como você se envolver no caso, faz ele se perder, como o Jasper, que é o amigo dele que aparece no filme, que era o ex-detetive, também é muito interessante como um antagonista para tudo isso. E isso é legal, o filme consegue te manter preso o tempo inteiro, tem uma boa química, tem um bom romance, tem bons atores, mas de novo, a premissa principal que eu queria ver se perde, e eu não sou o maior fã do final do filme. Eu acho que Assassino por Acaso poderia terminar muito melhor do que ele foi. Só que o final do filme, ele é um reflexo de tudo que o filme foi até ali. Porque se o filme trabalha bem aquela primeira parte durante todo o filme, seria um final muito mais impactante do que aquele meio que ficou muito mais no romance. No fim, Assassino por Acaso tem uma boa direção, tem uma boa comédia, um bom ritmo e uma boa trilha sonora. Mas quando você pensa no que o filme poderia entregar, eu acho que ele poderia entregar um pouco a mais. É um bom filme, muito bom na verdade, que eu acho que vale a pena passar para quem quer passar o tempo, com bons atores, bom casal, boa química, mas de novo, eu acho que o filme poderia ir para um outro caminho que eu acho que ia funcionar muito melhor. Inclusive, tem algumas críticas que são menores pro filme, mas que vale destacar, como por exemplo, a vida pessoal do Gary. Ele tem uma mulher que era a melhor amiga dele que depois separou dele. Ela aparece no começo do filme. Eu achei que ela tem uma participação maior, um envolvimento maior pra gente conhecer a personalidade do Gary, mas isso não tem. Ou, por exemplo, ele prende várias pessoas que pelos crimes que foram presos não vão ficar presos para sempre. A partir daí o filme até faz uma brincadeira com cortes rápidos de tribunal. Eu acho que é outra coisa muito interessante, mostrar essas pessoas voltando para sua vida depois, algo que não acontece. Também me incomoda bastante. Para mim é um filme que ele mostra um grande potencial no começo, ele mostra um outro potencial grande no meio, mas parece que esses dois nunca se encontram. Parece que o começo super promissor envolvendo os assassinatos e o meio super promissor envolvendo dois atores com uma química fantástica nunca se encontram, sendo um filme bom, mas pelo que eles tinham em mão, pelo que eles mostraram, poderia ser excelente. Mas com certeza é um filme bom, muito bom e que vale seu tempo. Concluindo, Assassinos por Acaso é um filme que é muito difícil criticar, porque eu gosto dele por motivos diferentes. Eu acho que o começo, a premissa inicial de um cara tentando virar um assassino profissional é muito interessante. E o meio do casal, pela química dos dois atores, também funciona muito bem. Mas eu acho que esses dois, o começo e o meio, não se conversam tão bem como eu gostaria. E o final eu acho decepcionante. No fim é um filme que, pra quem quer passar o tempo, pra quem quer ver um filme um pouco diferente, com boas atuações, mas com uma premissa boa, vale sim o seu tempo. Mas é o que eu falo, eu acho que ele poderia ser melhor do que ele foi. E por isso que eu fecho o filme Assassinos por Acaso com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Assassinos por Acaso? Você gostou, você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.